vai discutir agora no debate. Muito obrigada por todo o panorama aí que você traçou. É importante a gente entender os dois lados da moeda. Uma situação está resolvida. O preparador físico foi demitido. Ontem tinha uma expectativa para ver se o Sampaoli também continuaria, já que é um braço direito, é um cara que é preparador físico, dá treinos e alguém que acompanha a comissão técnica do Sampaoli há um bom tempo. Inclusive tem um histórico também de agressão ao torcedor do Nice lá na França, quando o Sampaoli era o técnico do Olympique, e a gente vê que não é a primeira vez que ele age dessa maneira. O Pedro, primeiro, ele foi atingido por um soco, por tapas. Ele foi à delegacia, ele fez o exame de corpo e delito, ele foi lá e deixou registrado o que aconteceu com ele, inclusive com testemunhas de outros jogadores do Flamengo. Além disso, ele não compareceu hoje, ele pode tentar uma rescisão, ele pode alegar justa causa porque foi agredido no ambiente de trabalho, e independentemente do que ele tenha feito, se recusou a aquecer, a participar, jamais poderia ter sido essa a devolução do preparador físico, nunca ele poderia ter feito algo nesse sentido. Mas assim, o Pedro não vai jogar num clube brasileiro, já atuou mais de 7 vezes na competição, não vai atuar na Série B, imagino eu também, não é? Então o Pedro pode, de repente, com o Flamengo, buscar um empréstimo, poderia ser uma solução. Jogar no exterior, em algum clube emprestado, e aí pelo menos até os ânimos se acalmarem. Não sei qual vai ser o desfecho, mas eu imagino que o Pedro, o seu staff jurídico, o Flamengo, a diretoria, tá todo mundo trabalhando nisso, e imagino também que o Sampaoli deve ter conversado com o Pedro. Ulisses, qual é o caminho agora? Vários cenários se desenhando aí no horizonte do Pedro e também do Flamengo. Você lembra quando eu falei sobre o Sampaoli aqui, que ele tem prazo de validade onde ele passa? Que todo mundo acha o Sampaoli um super técnico, que para mim é um técnico comum. Por conquistas, ganhou com o Chile, mas não foi ele que montou aquele time, a gente sabe disso aí. O Pedro foi escanteado no Flamengo. O Sampaoli deu declarações falando isso já, de que ele não gostaria de contar com o Pedro, porque ele não vê o Pedro, que joga um bom futebol, mas se encaixar no esquema de jogo dele, Sampaoli. Então já existe esse desgaste verbal. Existiu o desgaste do Pedro nem ser convocado para ficar no banco de reservas durante 4, 5 jogos. O Pedro, estou falando do Pedro, o cara que sabe fazer gol, de altíssima qualidade, jogador de seleção brasileira, entendeu? Então já existia esse tipo de pressão psicológica no atleta. Você escanteia o atleta do nível do Pedro. Não, não serve, não é esquema de jogo, meu não funciona, não se enquadra, não se encaixa, não se adequa ao meu esquema tático, Pedro. Então o Sampaoli fez isso com o Pedro. Então o jogador se sente pressionado sim. E posteriormente um fato como esse, eu não vejo solução em relação a Flamengo e Pedro a não ser a saída do Pedro ou a saída do Sampaoli também. Que essa parece que não vai acontecer, porque já foi divulgado que ele permanece, não oficialmente, mas pelo menos é a informação que circula e que tem sido trabalhada. Hoje, eu imagino que pela manhã o Sampaoli também estava presente para dar o treinamento, Sgarbi. Para mim são 3 situações dentro de uma só, dentro desse contexto inteiro. Primeiro que em lugar nenhum do mundo, você no seu ambiente de trabalho, em lugar algum, né? Mas você no seu ambiente de trabalho pode tomar um soco na cara de alguém. Cara, um completo absurdo, assim, um dos maiores absurdos que eu já vi, aliás, no futebol, pra ser muito sincero. Pô, o Pedro, jogador que não tem esse perfil, jogador que sempre teve esse perfil de ser um cara tranquilo, um cara de boa, toma um soco na cara. Não existe isso. Esse cara, pra mim, o Pablo, né? O Pablo Fernandes. Pablo Fernandes, ele não pode mais trabalhar com futebol assim, nessa questão antes de tratar a cabeça dele. E não é a primeira vez. Então, exato, já deu um soco na cara do torcedor também. Não pode trabalhar com futebol antes de tratar essa questão mental. Segunda, é que o Pedro é potencialmente o melhor 9 do Brasil. A gente pode falar isso, né? Com certeza, assim, é um dos caras que, jogou a Copa do Mundo agora, né? Foi convocado... É que o Gabigol tem uma situação no Flamengo que ele conquistou com legitimidade, com títulos, com gols, com tudo. Então, eu acho até injusto acontecer isso numa equipe tão grande quanto o Flamengo, porque o sonho, quando a gente fala em elenco, não tem garantia de titularidade ou de reserva. Mas os dois jogaram com o Dorival porque o Bruno Henrique estava fora. Bruno Henrique volta, o Sampaoli também tem o direito de escalar quem ele quiser. Agora, o jogador não aquece, o preparador físico vai lá e cobra dessa maneira. Isso não existe, eu concordo com você. Não existe. O Pedro tá errado também de não aquecer, no meu ponto de vista, tá? Ele tá no ambiente de trabalho dele também, o cara que é superior a ele naquela situação, chama ele pra aquecer, ele tá errado também, não tá certo. Só que pra mim, aí a gente vê a diferença de um gestor de grupo e de um cara como o Sampaoli. O Dorival, apesar das dificuldades, todos os treinadores que passaram pelo Flamengo falavam, pô, difícil colocar Gabigol e Pedro juntos. É difícil, não é fácil.
O Dorival fez o fácil. Porque o Gabigol aceitou mudar de posição, vale lembrar. Isso, como o armador. Gabigol disse, e não é mentira, o Gabigol veio a público e disse, não quero mais jogar naquela posição. Hoje eu estou oficialmente competindo com o Pedro em posição. Ou não teve isso? É verdade. Mas aí se eu... fato, é verdade. Mas aí se Não, eu- e não foi agora com o São Paulo, Não, foi não, bem antes. foi já com o O Dorival. Gabigol disse, não quero mais jogar como articulador, quero jogar como definidor, como 9, estou concorrendo com o Pedro. Sim, mas aí se eu sou E o aí Pedro... o Sampaoli, sabendo disso, ele escolhe. Eu não tô aqui defendendo, só tô dizendo que sim. eu acho que uma coisa não leva a outra. Você não aquecer, você ter uma indisciplina e tomar um soco, por isso não existe. Isso aí não é assim que se resolve, não é aceitável, é caso de polícia, como efetivamente foi todo mundo parar na delegacia, e é algo absurdo, algo que a gente tem que refletir, tem que repensar, tem que olhar com isso e pensar, não, gente, que é isso? É fora da casa. Agora, Sgarbi, é aquela história. A gente tem uma disputa de dois grandíssimos jogadores, nível seleção brasileira. Um é muito, muito, muito ídolo do Flamengo e o outro é muito ídolo, talvez, de todos os outros que admiram futebol e que gostam da posição de centroavante. E hoje desejado por todos os clubes do futebol todo brasileiro. mundo quer. É. Não, mas perfeito, mas eu entendo o lado do Pedro também, ser um atacante como o Pedro, que jogou a Copa do Mundo, se incomodar com uma reserva, com um banco de reservas. Porque é um cara que, pô, tava na Copa agora, enfim, tava jogando com o Gabigol e deu certo, campeão de Copa do Brasil de Libertadores. E agora ser escanteado no Flamengo, nem entrar no jogo, eu entendo a cabeça do Pedro E também. muitas vezes nem no banco de reserva. Nem relacionado pro jogo. E ele foi claro quando ele fez uma postagem dizendo que tem essa pressão psicológica e física. Física, a gente sabe de onde vem, e a psicológica é essa também, Sim. que isso vai minando mesmo o ânimo do atleta. Sobre a situação do Pedro, cada um se manifestou. Imagino que, de um modo geral, temos o mesmo posicionamento. Sim. Ninguém aceita uma agressão, ninguém aceita esse tipo de conduta, tapas e depois um soco desferido num atleta por um preparador físico, por alguém que treina esses jogadores no dia a dia, alguém que convive também, até provavelmente numa proporção igual à do Sampaoli. É uma comissão técnica que trabalha há um bom tempo coletivamente. Fora isso, o Pedro também, imagino que o clima dele no Flamengo está difícil com o Sampaoli. O Flamengo confirmando a permanência do Sampaoli para o Pedro, Vai embora, pode vai ser embora. que seja inviável. Então vai ter que ser emprestado, vai ter que ter alguma coisa. De repente, a Arábia, que é um futebol que vai ficar mais forte com os nomes que lá estão chegando. O Pedro vai ter que fazer alguma coisa. E para o Flamengo, na minha opinião, pensando tecnicamente, é uma perda irreparável. O Pedro não tem substituto a não ser o Gabigol, mas o Pedro é aquele jogador que qualquer equipe quer contar. Eu fico imaginando se no vestiário do Flamengo tem um Rincon, um Fred, se tem um Serginho Chulapa, preparador físico faz isso, meu. Pela informação, o Gerson intercedeu e de uma forma bem forte, né? Jogando o preparador na parede e aí depois toda a confusão, né? Os jogadores foram em Mas defesa aí do era Pedro. para evitar algo Pra evitar, pior né? ainda. Claro. Porque, Pra por separar. exemplo, vocês não estão falando o mais importante, na minha opinião. E se o Pedro revidasse? Então, seria crucificado, E se o revidou. Pedro revidasse? Começava na indisciplina, Isso. começaria lá na negativa em ter aquecido. Ele seria o já culpado. bem no finalzinho do jogo, só para lembrar, praticamente acabando a partida. Ele percebeu que o Cebolinha e o Luiz Araújo entraram, ele falou, botou 2 atacantes, eu não vou mais entrar. Não justifica ele ter se negado a aquecer. Isso é outra Mas questão. eu acho que ele teve muita coragem ao se posicionar publicamente e ir até as últimas consequências, delegacia e tudo mais, porque não dava para deixar passar, né? O erro do Pedro todo mundo falou aqui. Agora, quando tem um soco na cara envolvido, acabou, né? Acabou a discussão. E não revidar mostra totalmente o equilíbrio emocional que ele tem. Isso é muito bom. É Ou assim até pro o jogador, choque. né? Ou até, de repente, Ou até o pode ser. choque de não Porque- acreditar do que ser. viu, que do estava aconteceu. passando por isso dentro de um vestiário, depois de uma vitória Companheiro de equipe. de virada, Isso. retomando a vice-liderança. Isso caracteriza realmente que estão de sacanagem com ele no Flamengo. Comissão técnica. Isso fica mais do que evidenciado. pra mim, E é o Pedro por não isso tem que a mais que jogar no permanência do Flamengo. Sampaoli deve inviabilizar a sequência do Eu Pedro. também acho que não vai. Agora, o Flamengo trocar de técnico seria a melhor solução, Sgarbi? No momento não. Logo agora que o time tá encaixando, que o Flamengo tá conseguindo bons resultados, tem decisões agora pela frente. Só que se não tivesse tido agressão, com certeza aqui estaríamos falando também sobre essa questão do Pedro, que ele foi titular, pelo menos presente em campo, em grande parte dos jogos com o São Paulo e no Flamengo, né? Só que a partir do momento que tem uma agressão, dispensa qualquer questão sobre essa, e o Pedro tá completamente com razão de ficar incomodado e, pra mim, de ir pra cima da situação também.
E mais do que uma resposta que tem que ser dada para a mídia, principalmente para a torcida, para todo mundo, o Sampaoli vai ter que dar uma resposta para os seus atletas no olho, Sim. lá dentro, juntando o time, seja titular ou reservas, e se posicionando. Porque se ele não fizer isso, o dia a dia dele vai estar comprometido. Porque o atleta, ele é confiança com a comissão técnica. A gente vê isso em várias equipes. Quando essa confiança é perdida, é muito difícil você seguir com uma relação sadia, positiva e vitoriosa. Estou muito curioso por esse jogo de quinta-feira. Pela resposta do elenco em campo depois de tudo que aconteceu. E tem tudo para separar as coisas, porque é importante, é o objetivo principal do ano, é Libertadores. Enfim, uma situação que o Flamengo não precisava passar, ainda mais nesse momento em que no campo as coisas estavam positivas. E a gente tá ficando por aqui. Rona, beijinho no ombro pra você. Menino! Amanhã a gente se reencontra aqui. Valeu, Capela! Coisas que não podem ser colocadas lado a lado. Você tomar um soco, tapas, isso não pode nem ser comparado com uma indisciplina. Ah, mas isso motivou, mas é desproporcional, é totalmente diferente. Então o Flamengo, eu até escrevi sobre isso, não gosto de escrever, eu sempre espero, acho que é justo com o telespectador que ele saiba a opinião da gente aqui primeiro e não na rede social. Mas ontem eu pensei muito sobre, desde sábado à noite, escrevi sobre isso, porque acho que é fora de contexto. Não tem como, em qualquer situação, você poder minimizar uma agressão, algo como aconteceu. Eu não consigo deixar isso de lado ou encontrar uma justificativa. Não existe. Não existe. São coisas separadas, eu acho que o Flamengo age bem nesse sentido. O Pedro, realmente, você não pode normalizar um jogador que se nega a aquecer, porque senão isso vira uma rotina dentro do vestiário. Qual é o recado que você passa? Daqui a pouco, porque eu não estou jogando, porque eu não sou titular, eu não vou aquecer com os demais jogadores. Isso é uma coisa. Quando envolve um soco no meio da conversa, acaba qualquer argumento, né? A qualquer justificativa. Você pode trabalhar com o Pedro em separado aquilo que ele fez, mas em relação ao soco, em qualquer emprego que você faça isso, é demissão sumária por justa causa. O cara vai embora sem direito a nada. Ele deu tapas e soco num companheiro de equipe. Não tem justificativa. O grande lance, Renata, que pegou nos bastidores era... Esse cara, o Pablo Fernandes, era muito importante dentro da comissão técnica do Sampaoli. Então, de que forma o Sampaoli agiria? E ele emite uma nota meio que tentando colocar panos quentes, apaziguando, dizendo que a violência não é o melhor, que ele sempre opta pela conversa. Isso incomodou alguns jogadores e aí você começa a criar rachas dentro do elenco, né? Jogadores que, obviamente, a maioria, pelo que eu sei, ficou atrás, ficou defendendo o Pedro e depois... Provavelmente alguns jogadores gostam do trabalho do Sampaoli e ficariam divididos nessa história. E o Flamengo passou o domingo inteiro tentando resolver isso. O Pablo está fora e o Sampaoli, se ele quisesse se solidarizar com o cara, também estaria. Só que aí o Flamengo teria um problemaço. Tem uma decisão contra o Olímpia na quinta-feira. E o time começou a mostrar uma evolução, talvez o melhor momento do time na temporada. Pô, começou lá com o Vitor Pereira, nem indo para a final do Mundial, perdendo Carioca, perdendo Supercopa, o time ruim, criticado, chega o Sampaoli e acalma. E aí agora você cria uma crise interna, que coisa incrível. Olha, acho que o jogo contra o Grêmio, quando ele reedita o Quarteto Mágico, que tem as melhores lembranças dos últimos anos, quando ele traz o Everton, a Arrascaeta, isso. O Bruno Henrique, o Gabigol, isso mexeu muito também com o torcedor do Flamengo, que lembra com carinho desse momento mágico, não é, na trajetória do time. Só que agora o que eu vejo também é que o Flamengo realmente, eu concordo com você, ele ficou numa berlinda, porque tem uma decisão de Libertadores, tem o lado do campo, mas tem um aspecto que é a questão de respeito, a questão de justiça. Você não pode... É como se o preparador físico, ele coordena atividades dos jogadores, ele é um cara que tem a confiança do treinador, ele é uma figura extremamente importante. E no caso do Pablo, ele dava treinamentos também, ele fazia outras coisas. Então, eu acho que é complicado, o Sampaoli vai ter que saber administrar muito bem, porque provavelmente alguns jogadores não vão engolir essa história. Não sei se o Pedro permanece ou não, mas acho que se o Flamengo perder o Pedro, independentemente se ele for titular ou reserva, é um jogador extra classe, é diferenciado. Então é uma situação que agora cabe à diretoria mostrar que ela tem o comando, que ela sabe colocar em ordem a casa, porque o Flamengo pode ser prejudicado dentro e fora de campo, em ambiente e até em resultados. Quando o Pedro ele comenta na covardia psicológica que ele vem sofrendo por parte dessa comissão técnica, ele não se refere apenas ao Pablo.
e sim as atitudes do Sampaoli. Então como é que vai ficar o clima do Sampaoli com o Pedro, se o Pedro permanecer, e com os demais atletas? Então o Sampaoli também vai ter que ser muito hábil para tentar não perder o vestiário para essa decisão de quinta-feira. Que resposta o time vai dar em campo? Os próximos dias eles serão decisivos para o Flamengo, para a gente entender de que forma isso vai ser ou apagado, ou com uma virada de página, ou então isso vai ter, né, consequências nos próximos jogos. Eu estou muito curioso para saber o que aconteceu. O Flamengo, no melhor momento do time no ano, criou uma crise interna que a gente nem consegue explicar. E o Pablo Fernandes poderia muito bem ter relatado ao Sampaoli o que aconteceu, Exato. deixar que o Sampaoli conversasse com o Pedro, já que o Sampaoli redigiu uma nota dizendo que acredita no papo, na conversa, e aí o Pedro poderia ser multado, poderia ter uma conversa com a diretoria também, mas quando você perde a razão e você vai direto, primeiro dando tapinhas e um soco, tapinhas não, porque é tapa mesmo, e você dá um soco num jogador, quando um preparador físico faz esse tipo de coisa, eu não vejo razão, não vejo justificativa nenhuma. É algo que mexe com o meu entendimento profissional do futebol e da ética que existe nesse e em qualquer esporte. Enfim,